Saímos cedo em direção à fábrica de sal. Estamos no estado de São Paulo, na região do Grande ABC Paulista, na cidade de Ribeirão Pires. Yoshi, então vamos relembrar todos os pontos da fábrica de sal. É uma fábrica que hoje está abandonada, mas ela começou em 1898, não foi? E nesse trecho de Ribeirão Pires, ela foi projetada estrategicamente por causa da facilidade tanto de receber os insumos quanto para você desovar a produção que era feita, né? O primeiro moinho que se instalou ali foi o de Fratelli Maciotta, o segundo maior moinho movido a caldeira do Brasil. A sua área central é muito bem localizada, o que atrai os interesses comerciais e a pressão política por sua demolição. Sabemos que precisamos agir como sempre, sendo rápidos e invisíveis, pois não queremos problemas. A fábrica está interditada e oferece risco. Mesmo assim, vamos entrar e explorar. Os meninos entram na frente para dar uma vasculhada e aí depois, se tiver tudo ok, a gente entra. É agora, gente. Vamos ver então, vamos entrar. Vindos da região de Turim, na Itália, os influentes irmãos Maciotta conseguem acesso privilegiado a pesquisas e documentos do estado de São Paulo, que apontavam o progresso de regiões como esta, às margens da novíssima via férrea que trazia todos os insumos do Porto de Santos. Nascia o Moinho de Fratelli Maciotta, o primeiro moinho a vapor do estado de São Paulo e o segundo do Brasil. Qual é o mínimo que a gente consegue fazer por um lugar desse? Vamos resgatar a história desses lugares que estão perdidos. Os irmãos conseguem muito progresso até meados de 1930, quando o cenário político brasileiro endurece. E as notícias de uma guerra no país deixam os ânimos exaltados. Por que está abandonado? O que foi? O que é? O que a gente pode fazer para que essa história não se perca? Né? Em 1932, explode a Revolução Constitucionalista e as atividades do moinho são interrompidas. E o então moinho de farinha passa a ser utilizado como depósito de pólvora para as tropas da Revolução. Mas ainda não era o fim. A Revolução passou, São Paulo logo retomou o seu crescimento e o paiol de pólvora voltou a ser moinho, só que agora de salitro e adubo. Mas somente em 1946 que a fábrica encontra sua verdadeira vocação como fábrica de sal, que já muito pressionada pela urbanização da cidade de São Paulo, resolve se mudar para cá adaptando as instalações para o refino de sal, produzindo a marca Rodolfo Valentino de Sal. Isso é bem comum em todo o eixo aqui da ferrovia, fazer um desvio que ele entra aqui, ó. Provavelmente a abertura dessa porta era muito maior e era arredondada. A tecnologia de construção anterior, ela foi feita para durar tanto que eles estão em pé até hoje, mas você não tem algumas novas tecnologias de aço e de proteção do material. O sal vinha trazido pela linha férrea em blocos, que logo iam para o refino e para a venda. Foi assim por 50 anos, até que as atividades se encerraram. A fábrica é abandonada ao seu próprio destino no início dos anos 90. Em 2001, a fábrica foi desapropriada pela prefeitura para se tornar um centro de formação de professores. E em 2003 começa a ser reformado e adaptado para este fim, recebendo estruturas metálicas e intervenções arquitetônicas que pretendiam manter simbolicamente parte da estrutura original. Inclusive, os documentos mostram que essas tesouras foram reconstruídas no mesmo estilo e no mesmo desenho que antigamente, só que agora elas são de aço. Muita coisa foi demolida ou descaracterizada, como os arcos centenários que dividiam as salas de produção do ainda moinho de trigo. Essa última ocupação vai até 2009, quando descobre-se que havia risco de contaminação por sal e comprometimento da estrutura, e a fábrica é novamente abandonada, agora em definitivo. Então essa daqui é claramente uma que está corroída com o tempo. Dentro das vigas é que o sal atuou, que é a sustentação principal do prédio. E hoje o maior fantasma dessas ruínas são justamente a opinião. A opinião pública que está dividida entre aprovar a demolição deste lugar repleto de histórias ou o tombamento e o restauro que esta fábrica centenária merece. Realmente uma pena, porque você imagina, isso aqui poderia se tornar assim, de utilização pública, como foi feito, né? Infelizmente, não foi a melhor solução arquitetônica que se deu. Esta foi mais uma exploração do mundo Urbex.
Se você quer ajudar a preservar a memória de lugares como este, curta esse vídeo e assine nosso canal Mundo Urbix.